É muito importante quando a gente se aplica, né? Como as varoas têm feito nesse mês de outubro. De repente já fica uma deixa para a gente fazer no mês que vem, né? No mês de novembro. Também se preocupar em separar, em trabalhar esse tema, porque é importante. E tudo aquilo que nós vimos aqui, a Sunamita, todas as demais mulheres e seus exemplos, a gente consegue perceber o que falta às vezes e que não pode faltar é chamada direção. O Espírito Santo precisa nos dirigir, o Espírito Santo precisa nos aconselhar. E o que essa mulher ela fez, ela demonstra que ela tinha direção. Toda a ação dela em o marido pediu o servo, o jumento, não parar, falar que estava bem, porque ela sabia onde é que ela deveria ir. E não há outro que faz isso a não ser o Espírito Santo. Deus, o nosso Senhor. E esse salmo, ele coloca diante de nós justamente esse guia. Quando diz que o Senhor, o salmo, que na verdade é o inário judaico, repleto de orações e experiências profundas que os servos do Senhor tiveram e em forma de cântico colocaram, ele expressa muito bem essa direção quando o salmista diz que o Senhor é o meu pastor. Isso aqui é muito, muito belo, porque quando nós visualizamos a pessoa do pastor, todas as suas atribuições, a gente sabe muito bem que a mais importante é guiar, é orientar as suas ovelhas. Quando ele se coloca numa condição de ovelha desse pastor que é Deus, ele se coloca numa dependência de direção. Sozinho eu não sei chegar a lugar algum, sozinho eu não consigo me alimentar, sozinho eu não consigo fazer nada, eu preciso de direção. Como foi falado aqui, Deus, ele fala, ele usa, ele trabalha de inúmeras formas, mas ele primeiro nos dá a direção. Ela tinha que saber em quem ir, a quem ela ia buscar socorro, mesmo sem intenção, como ela foi agraciada pelo Senhor através de Eliseu, ela também foi a Eliseu buscar refúgio e socorro. Meu filho morreu. Então a direção é importante. Sem direção, nós somos um carro desgovernado. Sem direção, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E o salmista está dizendo aqui, o Senhor é o meu pastor. Ele me guia, ele me orienta, ele abre a minha visão. É a primeira fala dele. Ele é o meu pastor. E agora ele vai dizendo o que esse pastor faz na vida dele. Primeiro eu tenho que pensar, será que Deus realmente é o meu pastor? Eu estou sensível à direção de Deus? Eu estou sensível à voz de Deus como pastor? Se aquilo que Deus fala eu acato, obedeço, mesmo que seja às vezes contra a minha visão, mas eu compreendo que a visão dele é melhor e maior para a minha vida. Ele é o meu pastor? Ah, eu creio que sim. Então ele começa a dizer, ele é o meu pastor. Ele está afirmando, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Ele está olhando, ele está observando o agir de Deus na vida dele e enxergando justamente a direção. Ele me leva às águas de descanso. Ele me leva junto das águas. Ele me coloca em pastos verdejantes. Deus, como pastor, ele sempre vai procurar nos orientar para que nós possamos chegar em um melhor lugar. Isso não exime nenhum de nós de passarmos qualquer circunstância da vida. Veja o exemplo dessa sunamita. Ela não pediu um filho, Deus deu. Ela queria que o filho viesse a falecer? Não. Mas ela não ficou de bobeira. Ela perseverou. Ela buscou ajuda da pessoa correta. Ela teve direção da parte do Senhor. Estar debaixo desse guia é isso. No momento da dificuldade, no momento da circunstância, ele leva-nos à tranquilidade. Ele leva-nos a pastos verdejantes.
Não é como uma varinha de condão resolvendo as nossas questões. Não, mas nos dando direção para resolvê-las. A figura dele como nosso pastor é importantíssima. Um Deus que nos guia. Infelizmente, ainda podemos observar certa resistência no ser humano. Porque não é vir a uma igreja e dizer, ele é meu pastor. Mas se eu me submeto à vontade, à verdade e à palavra dele, nunca foi meu pastor. Se eu continuo fazendo o meu querer, a minha vontade, se eu continuo seguindo os meus pensamentos, as minhas ideias, ele nunca foi. Mas quando eu entendo que preciso receber a direção de Deus, que talvez vai me levar a pessoas certas, que às vezes vai me levar a um bom conselho, ou a uma situação para que eu ganhe experiência com ele, eu tenho certeza que a visão será outra. Não estou só. Ele me leva, são as afirmações. Ele refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele refrigera a minha alma, porque o pastor conhece as suas ovelhas, as ariscas, as rebeldes. Ele vai refrigerando porque sabe que iremos enfrentar situações de calor intenso, de dificuldade. Interessante o seguinte, quando realmente ele se torna o meu pastor, o quadro vai mudar porque ele vai começar a operar em amor ao nome dele. Você é minha ovelha, minha responsabilidade. Meu nome está repousado sobre você. Então ele vai me levar a um bom caminho, às veredas da justiça, porque ele está zelando pelo nome dele. A gente observa as pessoas que enchem a boca para dizer, eu sou crente, eu sou cristão, mas não larga a impiedade, não larga os maus costumes. É para a gente questionar, mas será que Deus estaria numa causa assim? Se a ovelha dele, ele guia porque ele ama o nome dele, para o nome dele não ser sujado, não ser profanado, como hoje, infelizmente, é aos montes, isso fica para a gente o seguinte, nem todo mundo é ovelha desse pastor. Mas nós temos que, colocando-nos como verdadeiras ovelhas dele, entender que nós precisamos da sua direção. Ele continua afirmando ainda. Aí, ele tem um guia, ele tem um pastor, então ele tem segurança. Então ele tem firmeza. Não importa o que vai passar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A segurança de saber que não estou só, porque eu me prostro, eu me rendo à vontade do meu pastor, que é Deus o Senhor. Eu me rendo à vontade dele, porque ele sabe o que é melhor para mim. Ele me guia verdadeiramente daquilo que é bom. Não estou só. Imagina você, aquela mulher, se ela não tivesse certeza que ela iria obter ajuda, que ela não estava só. Quando ela diz, tudo vai bem, não é porque ela é soberba, não. Não é porque ela é arrogante. É porque ela tinha certeza que aquele que a agraciou com o filho, não foi o profeta, que fora Deus, que também por meio do seu servo, ele também iria fazer algo diferente. Tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O pastor, ele tem um bordão e um cajado, porque o bordão é para afastar as feras, os lobos, os animais selvagens. E o cajado é para orientar as ovelhas. Então, se ele é o teu pastor, ele afasta as feras e ele te guia no caminho que tem que ser. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Continua falando ainda de segurança. Não é aquela soberba de zombar do adversário, mas saber que não está só. Que Deus é a sua segurança, que Deus o unge. Ele traz a figura no Oriente Antigo, que era aquela unção, que ele transborda em fé, em segurança e em certeza, em saber que Deus estava com ele. Esse salmo aqui, ele é muito lindo, esse cântico, porque primeiro ele nos revela se de fato eu estou sendo guiado por Deus. Como é que está aí a vida? Como é que estão as coisas?
Se ele é o pastor, ele afasta as feras, ele orienta as ovelhas. Se ele é o pastor, ele leva a um caminho bom. Se ele é pastor, ele vai todo o tempo se manifestar para que nós não venhamos perder. Porque a ovelha, ela é arisca e é sensível. E tem um fator interessante. Jesus, ele disse que ele era o bom pastor, porque ele é Deus desse pastor, que as suas ovelhas ouvem a sua voz e não ouvem a voz do estranho. Porque as ovelhas acostumam com a voz do seu pastor. Então, se não todo mundo que fosse ali chamasse, elas iriam. Elas estão acostumadas com uma voz. Nós precisamos começar a identificar essa voz de Deus falando para nos guiar. Para que a nossa vida ela possa entrar nesse caminho. Não é no caminho da facilidade, não. Não é no caminho da varinha de condão, não. É o caminho da direção. Acontece uma coisa, Deus fala assim, vai para a direita. Alguém se levanta ali, uma situação acontece, Deus fala, faz isso. A gente vai caminhando, a gente vai fazendo a coisa de fato acontecer. Então ele prepara uma mesa, ele unge a cabeça com óleo, o cálice se transborda, porque ele continua ainda exclamando aqui, porque a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, porque eu sou ovelha desse pastor. E termina, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ele é o pastor. Então, quando a gente para pensar em tudo aquilo que ele faz, como tem feito aqui, ouça a voz desse pastor, se cuide. Ouça a voz desse pastor, vai tratar da saúde, não dê bobeira, verifique, tenha perseverança, tenha fé. Como foi muito bem passado aqui, nós não tínhamos informação, hoje temos esse esclarecimento. Procure se cercar de pessoas que possam ser instrumentos na mão do Senhor para a sua vida. E pense sempre nisso. Ele é um pastor próximo daqueles que estão no seu rebanho. Que nós possamos olhar o salmista Davi quando declara isso, e também poder declarar, o Senhor, Ele é o meu pastor, eu não estou só, Ele me conduz, Ele me guia, ainda que se levante um exército, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que eu esteja lá entre os meus inimigos, eu confio que Ele é o meu pastor. A bondade e a misericórdia vão me seguir, porque eu pertenço ao rebanho desse pastor. Eu não vivo para fazer o que quero, a minha vontade, o meu eu, ou outra coisa. Eu ouço a sua voz. E Deus jamais vai nos conduzir a algo contrário à sua verdade, à sua palavra. Jamais. Então que nós possamos estar sensíveis, com todo carinho, observar o que Deus tem feito e buscar essa direção. Aquela mulher buscou, ela teve resposta. Isso não vai ser diferente na minha vida e nem na sua vida. Que nós possamos estar sempre ouvindo a voz dele, no rebanho dele, pertencendo a ele, mas sem demagogia ou hipocrisia, porque aqui a gente viu, se ele é o meu pastor, a minha conduta, meu comportamento será para a glória do nome dele, porque ele zela pelo nome dele. Por amor do nome dele, ele nos leva a um caminho de justiça, a um caminho de retidão, a um caminho de santidade, para que as pessoas possam falar, ao nos avistar, falar, aí ali tem uma ovelha do bom pastor. Ali tem uma ovelha do bom pastor. Olha, é assim que deve ser. E é assim que temos que entender. Porque Deus, como nosso pastor, Ele se manifesta profundamente. Infelizmente, às vezes, muitos de nós fecham os ouvidos e os olhos para poder entender. Mas Deus fala. Como fala? Fala através da criança, fala através de tudo que Deus fala. Tudo para o nosso bem. Como disse o profeta Jeremias,
que o Senhor, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse pastor quer o nosso melhor. Nós é que temos que lutar para sempre pertencer ao seu rebanho. Amém? Vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra, por